É momento da palavra grupo AP. Somos adoradores por excelência. Salve a amada igreja nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. No texto base de Colossenses 1, versículo 14 e 15 diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Aleluia. Irmãos, lembrando que quando essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava cativo, preso em Roma. E ele, sabendo dos problemas que a igreja de Colossenses, que era uma das 4 a qual ele liderava, estava passando por processos que dificultavam e aborreciam a Jesus, ele escreveu a carta sobre um alerta. E hoje o Espírito Santo vem ministrar essa palavra primeiramente no meu coração, e queria que vocês abrissem o coração e recebessem essa palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrará para cada um de forma diferente, porque ele nos conhece e sabe aonde precisa ser tocado. Aleluia. Irmãos, muitas vezes a gente se alegra com um elogio, mas um elogio, ele mata o nosso espírito, porque ele engrandece a nossa carne. Mas às vezes uma palavra de alerta, uma palavra que nos sacode e fala: ei, pare, tem alguma coisa errada aí, nos magoa a ponto de falar: eu não quero mais participar disso daí não, eu vou sair, eu vou parar. Irmãos, muitas vezes essa palavra nos faz crescer espiritualmente. Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo se baseia em nada quebrado, nada sujo e nada fora do lugar. Cristo hoje te chama, me chama para olhar para a cruz, para olhar para o sacrifício da cruz, para olhar pela grandeza dele, pela santidade dele. Porque hoje estamos como a igreja de Colossenses. Nós baseamos a importância do outro. Muitas vezes nós não oramos e não pregamos, não falamos do Senhor, porque achamos que alguém faz melhor do que a gente. E realmente sempre vai existir alguém que faz melhor do que nós. Só que o Senhor, Ele quer o teu melhor. E o teu melhor às vezes pode ser até insignificante para o outro, mas é único para Ele, porque você é único para Ele. Ele te criou, Ele te deu a vida, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por amor a você. O que está quebrado na tua vida hoje? O que está sujo? O que está fora de lugar? Hoje Cristo nos convida a olhar para a cruz e ver quantas vezes nós merecemos o perdão. Nunca. E mesmo assim Ele nos perdoa todo dia. Quantas vezes nós merecemos uma resposta da parte dEle? Quantas vezes nós merecemos uma cura, uma libertação? E mesmo assim Ele está todo dia te livrando, te libertando, muitas vezes te curando de coisas que você nem sabe. Hoje o Espírito Santo vem te convidar através dessa palavra de Colossenses. Assim como o Pai era a igreja naquela época, hoje para a igreja que somos nós.
olhe para Cristo. Se você colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas vos serão acrescentadas, assim diz a palavra. Hoje, o Espírito Santo nos chama em particular. E Ele nos atenta para que nós possamos parar e refletir sobre a carta de Colossenses, que foi escrita à igreja. E a palavra se renova todos os dias. Então essa carta hoje é também para mim e para você. Igreja do Senhor Jesus. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, você vai ver que quando Adão e Eva pecou e eles ficaram com vergonha da sua nudez, Deus falou com eles e deu um couro de cordeiro para eles se cobrir a sua vergonha. Hoje, Cristo te chama e te dá a capa de cordeiro e te diz: cobre a tua vergonha, cobre o teu pecado, cobre o teu dedo apontado, cobre a tua crítica, cobre a tua falta de perdão, cobre a tua falta de atitude perante o mundo espiritual e diante dos teus irmãos, porque o que vemos hoje nas igrejas é pregar prosperidade, é cristão pregando para cristão. Hoje Jesus te chama a olhar para Ele como primogênito de todas as coisas e te convida: vá e fale de mim, fale do meu amor, vá aonde ninguém quer ir e fale do meu amor. Coloque a tua casa em dia, nada quebrado, nada sujo e nada fora do lugar. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo ministre ao teu coração de forma única, porque hoje Ele veio para falar contigo. E muitas vezes, irmãos, uma chamada de atenção, muitas vezes um alerta, assim como Paulo fez nessa carta, vale muito mais do que um elogio. Paz do Senhor, eu saudo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em especial, estamos com a palavra de Colossenses, capítulo 1, especificamente no versículo 14, que diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos amados, lembrando que essa carta de Colossenses, o apóstolo Paulo a escreveu quando estava na prisão em Roma. Ele ficou aproximadamente 2 anos preso em Roma, com prisão domiciliar, né? Ele podia sair, mas ele tinha que voltar toda noite para o presídio, para a cadeia, né? Porque ele era colocado como infrator da lei por causa do evangelismo. Amém? Então, assim como ele escreveu essa carta, que chegava a ele os problemas que tinha na igreja de Colossenses, e ele não podia estar presente naquele momento, ele escreveu essa carta. Assim como em um futuro próximo, ele também escreveu a igreja de Filipenses, porque eram 4, né, igrejas na mesma província, né, na mesma região, e a qual o apóstolo Paulo liderava. E ele, sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja e que não agradavam a Deus, ele escreveu essa carta, né, alertando aos irmãos sobre a importância de ter Cristo como centro, ter Cristo como alvo, ter Cristo como a cabeça. Porque tudo, irmãos, que nós fizemos, tudo que a gente faz,
todas as boas obras, todas as nossas lideranças, todos os nossos... A gente vai na igreja, a gente louva, a gente prega, a gente... Mas se a gente não colocar Jesus como primogênito na nossa vida, o que significa primogênito especificamente nessa leitura, não significa o filho primeiro, mas significa o centro. Cristo-cêntrico, né? Ele é o centro. Ele é o centro de toda vida, de toda a criação. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é o próprio Deus. Se você pegar lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, você vai perceber que Adão e Eva, quando pecaram, eles se envergonharam por causa da nudez. Porque o pecado faz a gente ficar nu diante de Deus. Ele faz com que a gente tenha vergonha da proximidade de Deus. A gente tenta fugir muitas vezes de Deus. E a passagem de Gênesis fala que Deus deu pele de cordeiro para eles se cobrirem. Então já era o próprio Jesus ali. Ele estava presente desde o início. Hoje, irmãos, o que talvez Deus venha a ministrar primeiramente no meu coração para depois passar pelos irmãos. Muitas das vezes, nós nas nossas tarefas do dia a dia, né? A gente é tão corrido, né, irmão? O mundo anda tão doido, né? As coisas, as pessoas cada vez pior, né? Pior que eu queira dizer é uma dureza de coração, uma falta de perdão, uma falta de se colocar no lugar do outro. E o que acontece, irmãos? Às vezes a gente prega a palavra de Deus, às vezes a gente louva, às vezes a gente ora, mas muitas vezes a gente só fala de Deus, de Jesus, né? Para outras pessoas que já o conhecem. Quantas oportunidades eu e você tem no nosso dia a dia, muitas vezes sentado dentro de um ônibus, muitas vezes dentro do nosso trabalho, muitas vezes quem estuda, muitas vezes na rua, muitas vezes na fila de um banco, de proclamar o Evangelho, de falar de Deus, de Jesus, do amor de Jesus, do sacrifício da cruz. E nós nos calamos, porque muitas vezes a gente pensa, tem gente que faz melhor do que eu, tem gente que sabe falar, tem gente que sabe citar versículo, tem gente que eu não sei. E eu, irmãos, também não sei. Eu também não sei. Eu tenho muita dificuldade para decorar. Mas eu não posso me calar, porque um dia alguém falou desse amor para mim, alguém veio e me abraçou. Então, a gente tem que ser imitadores de Cristo. E era isso que Cristo fazia. Ele não ficava pregando só para os apóstolos, falando de Deus só para os 12 apóstolos. Ele ia no meio dos pecadores. Ele ia no meio dos leprosos. Ele ia aonde ninguém queria ir. E ele falava do amor do Pai. E nós, como os imitadores de Cristo, temos que se ver assim. Hoje em dia, assim como na igreja de Colossenses, as pessoas viviam com pedras na mão. As pessoas se rotulavam como cristão, como santidade, com santarrão, como eu costumo dizer. Mas eles estavam cheios de pedras na mão. Eles criticavam, eles apontavam os erros dos outros. Faltava perdão dentro daquela igreja. E se Deus resolver, irmãos, não nos perdoar? Se ele falar assim, você não perdoa o seu irmão, eu também não vou te perdoar. Você e eu somos tão limpos assim que não precisamos do amor diário de Jesus? Viver nesse mundo enquanto estamos aqui. A gente não somos merecedores de nada, irmãos. É pela graça, é pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É somente por isso. E muitos podem falar, de nada vale as obras, não somos salvos pelas obras. E realmente não somos.
Mas as obras contam para o nosso galardão. A gente tem que ter consciência do porquê estamos aqui nessa terra. Primeiro, para melhorar a nós mesmos. Porque, como eu disse, primeiro a palavra vem para mim. Orar mais. Os cristãos de hoje em dia, irmão, assim como estava em Colossenses, deixaram de orar. Eles já não oravam mais. E eu não estou falando nem de orar em público, porque é muito importante também fazer uma oração em público. Tem gente que fala, eu tenho vergonha de orar. Como assim? Tem vergonha de orar? Como assim você tem vergonha de falar com teu pai? Que você não precisa usar palavras bonitas, egocêntricas, você não precisa. Que filho chega para o pai e fala, ô amado excelentíssimo, eu gostaria tanto que o senhor me desse tal coisa, eu precisava comprar uma calça, eu precisava de um emprego. Como a gente fala com o pai da gente? O pai matéria. A gente chega e fala, pai, você não poderia arrumar um dinheiro para mim? Arrumar sei lá, tô precisando comprar uma calça, tô precisando... É assim que a gente fala com o pai da gente, não é? A gente pede com palavras amorosas, mas a gente pede com respeito, mas a gente pede. A gente conversa com o pai da gente, quando é carnal. Com o pai espiritual, que é Jesus, a gente também tem que ser assim. Conversar, irmãos. Fala, Jesus, por favor, vem até mim, escuta, inclina teus ouvidos para me ouvir. Me ensina, me corrija. Irmãos, porque às vezes uma correção, ela faz mais diferença na nossa vida do que um elogio. Às vezes quando uma pessoa vem e te corrige, muitos de nós ficamos bravos porque aquela pessoa nos corrigiu. E a gente se ira, já se enche de razão e sai blasfemando, e eu não vou ficar mais aqui. E às vezes aquela correção na nossa vida espiritual traz mais fruto do que um elogio. Porque o elogio só serve para inflar o nosso ego. E muitas vezes mata o nosso espírito. Por isso que a palavra diz que eu diminua para que ele cresça. Hoje eu venho nessa simples e humilde conversa com vocês. Assim como Paulo escreveu aquela carta simples, humilde, como correção de que é preciso que a gente pare e que a gente olhe para o alvo, que a gente olhe para Cristo e que o nosso foco seja Ele, que o nosso centro seja Ele, porque Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. E em Efésios ele vai falar do corpo, mas aqui em Colossenses ele fala para a igreja sobre a cabeça, sobre Cristo, sobre a importância da gente ter Cristo no centro da nossa vida. Porque se você colocar Cristo em primeiro lugar, muitas vezes você nem vai precisar pedir, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades. Eu costumo dizer que a gente consegue enxergar até 5, no máximo até 10 anos, ou provável. Mas Deus, Ele enxerga longe, Ele já tem a nossa história escrita nas mãos dele. E essa história é linda, mas para que isso aconteça, você tem que se colocar na presença dele. E isso não é só em um culto de 1h30 dentro da igreja. Isso é toda hora, todo dia, a todo instante. A gente não pode esquecer que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós somos servos inúteis. Oh, aleluia! E que nós somos totalmente dependentes da misericórdia dele. Nós somos totalmente dependentes do sacrifício da cruz do Calvário. E que Jesus é maravilhoso, Ele é altíssimo, Ele é soberano. E Ele pode todas as coisas. Hoje Cristo te convida a olhar para Ele, a olhar para o sacrifício da cruz e ver o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é importante para Ele.
o valor que tem uma alma, assim como diz o louvor da harpa. Você sabe o valor que tem uma alma. Busque em secreto a intimidade com Deus. Jejue e ora. Busque, leia a palavra, louve-o, adore. Mas não deixa de falar desse Deus maravilhoso para as outras pessoas. Pessoas que não o conhecem, pessoas que muitas vezes vão olhar para você e vão dar risada e vai pensar, esse daí é doido. Esse daí, misericórdia, esse daí vai até fugir de você. Mas você não fecha a sua boca, porque existem almas sedentas nesse mundo, existem almas sedentas precisando dessa palavra. Existem até cristãos dentro da igreja, assim como a igreja de Efésios, que precisa de palavra. Porque o que é pregado se hoje pela maioria é prosperidade, é bênção. E eles esquecem que Jesus é o centro, que Jesus é o alvo, que Cristo é a cabeça e quão maravilhoso Ele é. Que o Espírito Santo ministre nessa manhã para cada um de vocês, segundo a necessidade de cada um do seu coração, mas que Ele tenha um toque espiritual, especial, dentro do teu coração, porque você sabe do que você precisa, o que está faltando, e aí no fundo você sabe o que você precisa fazer. Vamos pegar essa carta de Colossenses do apóstolo Paulo e vamos aplicar na nossa vida, vamos meditar nessa palavra, vamos tentar melhorar, porque ninguém é perfeito, irmãos, mas a gente pode melhorar, a gente pode liberar perdão, a gente pode abraçar, a gente pode falar do amor de Cristo, a gente pode viver o que Jesus veio a nos ensinar, que é o perdão, que é a renúncia de si mesmo, abandonar os nossos pecados, renunciar à nossa carne por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia! Grande Deus! Eu termino essa palavra, irmãos, falando que Jesus Cristo é tudo, que a maioria das vezes, em todos os momentos nós temos, mas que Ele é o suficiente. Creia nessa palavra. Jesus Cristo é o suficiente na tua vida. Ele acrescenta dias, Ele acrescenta cura, Ele acrescenta libertação. Ele salva teus filhos, Ele salva a tua família. Ele traz as coisas no lugar certo. Eu costumo dizer, ser cristão é ter nada sujo, nada quebrado e nada fora do lugar. O que está nesta manhã sujo na tua vida? O que está nessa manhã quebrado na tua vida? O que está nessa manhã fora do lugar? Hoje Cristo te convida a olhar para Ele e colocar as coisas no lugar, a colocar a tua vida no altar, a se quebrantar diante dEle. Ele te convida ao arrependimento. Ele te convida a olhar para Ele e saber quem realmente Ele é. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E somente por Ele seremos salvos. E somente para Ele temos que viver a nossa vida. Saber o que Jesus quer. Conversar com Ele, intimidade, irmãos. Não é constância, não é presença dentro da igreja, não é o tanto de louvor que você canta, não é a tua linda voz, mas é o teu aquebrantamento. Às vezes no teu quarto, às vezes
até deitado ali no seu travesseiro. Quantas vezes você já dormiu falando baixinho para você mesmo, vai passar, porque nem palavras para orar você tinha. Mas o Espírito Santo, ele transforma as nossas lágrimas em oração com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Olha a grandeza desse Cristo, irmão. Olha a grandeza desse Cristo. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu toque. Nós somos tão falhos. Obrigado pela correção, papai. Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha sobre ti e te dê paz e te dê graça. E que a correção da carta de Colossenses, para a igreja de Colossenses, seja hoje ministrada no teu coração. Nada quebrado, nada sujo, nada fora. Antes que tudo existisse, ele já era rei. A palavra eterna, fonte de todo o bem. Nada se fez sem o seu querer. Tudo existe para o seu louvor. Invisível Deus, agora revelado em Cristo, brilha toda a sua luz. Ele é o Filho do Deus vivo, a imagem exata do Senhor. Sobre os tronos ele reina, nada pode o deter. Ele é princípio e fim, tudo se sustém nele. Pelo seu sangue trouxe vida aos que crerem. Na cruz venceu, ressuscitou, com seu amor nos resgatou. Toda a terra canta, o céu declara, o seu nome é santo, digno de louvor. Tudo se curva, tudo proclama, Cristo é o Senhor. Invisível Deus, agora revelado em Cristo, brilha toda a sua luz. Ele é o Filho do Deus vivo, a imagem exata do Senhor. Sobre os tronos ele reina, nada pode o deter. Ele é princípio e fim, tudo se sustém nele. Pelo seu sangue trouxe vida aos que crerem. Na cruz venceu, ressuscitou, com seu amor nos resgatou. Toda a terra canta, o céu declara, o seu nome é santo, digno de louvor. Tudo se curva, tudo proclama, Cristo é o Senhor. Invisível Deus, agora revelado em Cristo, brilha toda a sua luz. Ele é o Filho do Deus vivo, a imagem exata do Senhor. Sobre os tronos ele reina no depor. Ele é princípio e fim, tudo se sustém nele. Pelo seu sangue trouxe vida aos que crerem. Na cruz venceu, ressuscitou, com seu amor nos resgatou. Tudo se